Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu aqui, Eredi Fernandes, e dando continuidade, ao estudo da nossa resolução 4.948 de 25 de janeiro de 2024, que cuida da organização do ensino em Minas Gerais. Quando eu digo dando continuidade é porque já tem vários outros vídeos postados aqui no canal, então busquem, vocês vão ver que são muito interessantes. E para você que ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de inscrever aí, tá aí abaixo, tocar nesse sininho, colocar todas para receber todos os vídeos, no seu celular aí, ou enfim, no seu e-mail, mensagem. E de me acompanhar lá no Instagram, @ErediFernandes, eu estou lá, então acompanhe lá o meu trabalho por lá também. Bom, gente, aqui nós vamos falar sobre a intimidação sistemática, violência e indisciplina, tá? Está aqui no título 6. Vamos começar com a responsabilidade da comunidade escolar. Ao contribuir e participar na elaboração do projeto político-pedagógico, deverá propor ações para o desenvolvimento das competências socioemocionais a partir de projetos que contribuam para o acolhimento e convivência respeitosa na escola. Então, eu gosto sempre de sugerir como que vocês vão trabalhar isso aqui. O que vocês vão fazer? Eu acho, gente, que esse aqui é o primeiro ponto para a equipe gestora e os especialistas, estudarem, definirem as responsabilidades e os cadernos de registros que precisam ter na escola e montar a reunião de responsáveis, convidar os responsáveis para poder ter ciência disso aqui, falar, olha, nós temos aqui uma atribuição delegada à comunidade escolar, que é contribuir, participar da elaboração do PPP. O que é o PPP? Aqui nós estamos falando de projetos que contribuam para o acolhimento e convivência respeitosa na escola. Nós temos que sair da crença de que projeto é só a escola que monta. Muitas pessoas da comunidade têm muitas propostas maravilhosas que muitas vezes nós não ouvimos por falta de dar essa oportunidade a eles. E aqui nós temos o que cabe à gestão escolar. Olha, garantir a atualização do regimento e do PPP no que se refere à prevenção e à violência e à cultura da paz, alinhados às normativas legais. Gente, isso aqui é uma coisa que precisa ter muito cuidado. Às vezes o regimento e o PPP estão tão desatualizados ou estão incoerentes entre si que é difícil seguir a rotina organizada em termos de acompanhamento, de disciplina, de indisciplina, de bullying, seguindo esses documentos. E não pode ser dessa forma, tem que ter clareza. Fortalecer a atuação dos conselhos, Que conselhos? Representantes de turma, O grêmio estudantil, porque os alunos participando, sendo protagonistas, isso aqui é uma forma muito importante de evitar. Então, cabe à gestão fortalecer isso. Cabe à gestão também documentar os registros escolares, nos registros escolares, os casos de indisciplinas ocorridos na escola, planejando ações de prevenção e combate às situações de desvio das normas de funcionamento da escola. Gente, documentar, até mesmo para revisitar, saber quais são os tipos de violência que mais estão acontecendo, de indisciplina que mais estão acontecendo, quais são as providências, as providências que foram tomadas, o que foi eficaz, o que foi ineficaz. Reuniões constantes para debater isso aqui. De repente, com esses registros em mãos, convidar representantes do Conselho Tutelar para propor medidas, parcerias, enfim. Comunicar aos pais responsáveis pelos estudantes sobre as ocorrências e descumprimento das normas regimentais e disciplinares, visando ciência e apoio na correção dos atos e prevenção contra novas incidências indisciplinares. Tem escola que o menino comete 1, 2, 3 atos e a família não sabe de nada. E aí vai só ali, aí aquele aluno já tem uma fama nos corredores, nas salas de direção, de supervisão. E cadê a responsabilização dos pais? Cadê a chamada dos pais? Então precisa fazer isso aqui, isso cabe à gestão escolar. Agora, nesse capítulo 2, nós vamos falar da intimidação sistemática, o bullying e violência. Aqui é muito importante, aí eu já sugiro a vocês, a equipe de professores, junto à equipe pedagógica, lógico que o gestor está todo envolvido em todos os processos também, mas a fazer uma roda de conversa, de repente por segmento, o fundamental, depois a educação infantil, ou então o fundamental 1º ao 5º, fundamental 6º ao 9º, ensino médio, separar, até mesmo para ter um discurso, um pouco mais próximo dos alunos, a forma de explicar, mas deixar claro para esses alunos o que se caracteriza como bullying. É muito importante. Olha, bullying é quando há violência física,
psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação e ainda. Então, bullying é tudo isso aqui, tá? Mais isso, olha, ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, igual, olha, para as crianças tem que explicar direitinho o que é um comentário sistemático, apelido pejorativo, ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos, expressões preconceituosas. Aí a escola é importante levar o que são essas expressões preconceituosas, puxar dos alunos também, o que vocês consideram que são expressões preconceituosas, né? Muitos alunos que já ouviram, que já se sentiram constrangidos vão falar dessas expressões também. Isolamento social consciente e premeditado. Então, olha, então o que significa isso aqui? Ah, fulano não participa do grupo X, por quê? Porque fulano não se adequa às características, então nós vamos deixar fulano aqui de lado. Outros exemplos precisam ser levados aqui. Pilhérias, o que é isso? Piadas, aquelas chacotas, né? E aí nós temos que deixar claro, todo mundo precisa saber disso aqui. É importante, de repente, construa um painel, coloque isso aqui bem destacado, bullying. E aí destaca lá para os alunos, coloca lá com desenhos, coloca os alunos mesmos para construírem. Parágrafo único. A intimidação sistemática na rede municipal de computadores, cyberbullying, quando se usarem os instrumentos que lhes são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. Gente, deem atenção a isso. Nós estamos na época da tecnologia, na época da informação, das redes sociais, e aí nós estamos falando do cyberbullying. Isso aqui, muitas vezes, tem uma dimensão muito maior de constrangimento do que aquele bullying localizado na escola. Por quê? Porque rapidamente se espalha pela rede. Então, olha só, são fotos adulteradas, nós já vimos isso em diversas, né? Acho que vocês todos que estão me ouvindo já viram isso em diversos telejornais, enfim, mídias televisivas, isso acontece. Muitos adolescentes são craques em fazer isso aqui. Então tem que ter um cuidado, tem que dar ciência também que isso aqui é crime, tá? Aí no artigo 128 nós temos: a intimidação sistemática, bullying, pode ser classificada conforme as ações praticadas, como? Agora nós vamos falar de ações. Então vamos fazer aquele dia D na escola sobre bullying? Interessantíssimo. Vamos falar o que é, quais são as ações, vamos ouvir os alunos. Olha que interessante isso, para fazer um dia especial com os alunos. Então, ações: verbal, insultar, xingar, apelidar pejorativamente; moral, difamar, caluniar, disseminar rumores; sexual, assediar, induzir e ou abusar; social, ignorar, isolar e excluir; psicológica, perseguir. Olha bem, isso aqui a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque às vezes isso aqui é um bullying velado na escola, né? Aquela coisa que mal se dá para perceber. Perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear e infernizar. Olha que interessante, gente. Eu gostei demais dessa descrição, porque isso representa muitas ações que nós vivenciamos na rotina da escola. Então coloca isso aqui mesmo, separa trechos de vídeos, vamos trabalhar isso com seriedade. Físico: socar, chutar, bater. Material: furtar, roubar, destruir pertences de outrem. Então olha só como que isso aqui está bem descrito. Virtual: depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social. Muito importante falar sobre o respeito ao lugar do outro, ao espaço do outro, à imagem do outro. Falar muito sobre cancelamento virtual, falar sobre muitas coisas aqui, as consequências. Aqui, para os alunos maiores, nós já podemos falar sobre a questão da depressão. Então tem muitas coisas, trazer alguém, uma parceria com os postos de saúde, alguém da área psicológica para compor esse dia. Isso é muito importante, gente. O artigo 129 vem falando que a violência constitui um tipo de intimidação sistemática e se caracteriza por atos e infrações que desrespeitam as legislações específicas, né, e devem ser notificadas à família, ao conselho tutelar, se menor de idade, tá? Então, essa comunicação aqui
ela deve ser feita à família, ao conselho tutelar, se menor de idade, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente e aos órgãos de segurança quando necessário. Cabe à gestão escolar. Então vamos lá, nas atribuições dos gestores, assegurar medidas de conscientização, prevenção e combate à violência e à intimidação sistemática bullying. Então, olha, medidas de conscientização, esse dia D que eu falei é uma medida excepcional. Prevenção, tem que trabalhar muito na prevenção mesmo. E se acontecer, combate à violência e à intimidação sistemática, né, o bullying. Possibilitar capacitações aos docentes e equipe pedagógica para a implementação das ações de prevenção, resolução dialogada de conflitos, entre outras, seja por meio da escola de formação ou de parcerias locais e regionais. Então, olha, por quê? Capacitação aos docentes e equipe pedagógica. Não pode deixar para chegar um dia D e se capacitar nesse momento. Então, já tem que ter uma formação prévia, uma leitura atenta, uma discussão entre a equipe para chegar ali já com uma autoridade de conhecimento para poder mediar essa discussão. Implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação e ainda garantir ampla divulgação da caracterização de atos de intimidação sistemática no contexto escolar. Orientar a comunidade escolar quanto à prevenção, identificação e encaminhamento de casos de bullying envolvendo estudantes da rede estadual de ensino. Realizar o registro, encaminhamento e monitoramento dos casos de estudantes em situações de violação de direitos, a rede de proteção social, enfim. E aí vocês façam a leitura atenta dos demais, estão aqui todos os itens que cabem à gestão, para nós passarmos aqui para a indisciplina. As pessoas confundem muito, nós falamos até aqui, da questão do bullying, né? E nós sabemos que bullying é crime, nós não podemos cometer, nem deixar que isso aconteça, né? Sem as orientações prévias, não pode deixar de jeito nenhum, mas eu falo assim, as pessoas têm que ter essa orientação. O nosso papel é de formação humana, mas as pessoas confundem muito indisciplina com ato infracional. Então é muito importante, aqui nós temos o conceito de indisciplina e aqui adiante de ato infracional. O que é considerado indisciplina? É o descumprimento das normas fixadas no regimento escolar. Então por isso é tão importante que essas normas estejam atualizadas, tá? É uma atitude inadequada a partir do desvio em relação às normas disciplinares pactuadas na escola, previstas no regimento, ou nos combinados acordos de sala de aula pelos discentes e docentes, tá? Não só pelos alunos. Então, indisciplina, descumprir o que tem no regimento, o que foi combinado, foi acordado em sala de aula, né? Acordado por quem? Pelos alunos e professores. Então, descumprimento por alunos e por professores são atos de indisciplina. A competência para apreciar casos de disciplina e neles atuar é da equipe gestora da unidade escolar e no caso de cometimento de ato de indisciplina pela criança ou pelo adolescente, aplicam-se o regimento escolar e as sanções nele estabelecidas, ok? Então, as sanções precisam estar previstas no regimento. O tema deve ser abordado em diretriz pedagógica e restaurativa, com vistas à formação do educando e não restrita a procedimentos punitivos ou burocráticos. Ou seja, a correção sempre tem que pensar a formação do educando, não para punir. As ocorrências devem ser registradas pela escola e comunicadas aos pais responsáveis, resguardando ao estudante o direito de ser notificado das providências instauradas. Então, ele precisa saber o que foi feito. As medidas administrativas devem ser tomadas pela escola, consoante as diretrizes da SEE Minas Gerais, sempre observado o direito de acesso e permanência do estudante na escola. Olha só, é sempre observado o direito de acesso e permanência na escola e a proteção integral da criança e do adolescente, bem como o efetivo direito à educação. Ah, então coloquei ali que vai ficar fora da escola por não sei quantos dias, porque está suspenso. Cuidado, tá? Tem que observar as diretrizes da SEE. O que significa isso? Ele tem direito de acesso e permanência na escola. Então vamos prover medidas que não contrariem aquilo que a SEE está determinando. O procedimento disciplinar deve proporcionar e tornar efetivo o direito do estudante à ampla defesa e ao contraditório. Então, precisa ser ouvido, né? Precisa saber o que foi que aconteceu. Os dois lados precisam ser ouvidos.
A defesa pode ser apresentada na presença dos pais ou responsáveis perante a direção e ou colegiado escolar. As sanções disciplinares não poderão afrontar o direito do estudante ao acesso e à permanência na escola, foi o que eu disse, conforme previsto no artigo 3º, inciso 1 da LDB, no artigo 53, inciso 1 do ECA e no artigo 206, inciso 1 da Constituição Federal. Então, cuidado com aquelas regras que se quer fazer, mas não tem respaldo legal, tá, gente? E por fim, o ato infracional. O que é ato infracional? É considerado ato infracional como crime ou contravenção penal quando praticado por criança ou adolescente, tá? Então vamos lá. Quando identificado um ato infracional no ambiente escolar, o gestor escolar deverá imediatamente acionar pais responsáveis do estudante menor de idade e as autoridades competentes. Aqui nós estamos falando, tá, de coisas mais graves, vamos dizer assim, tá? E são coisas previstas em lei. O diretor escolar deverá comunicar o conselho tutelar sobre o ato praticado, que após análise do caso, aplicará o artigo 105 e as medidas protetivas previstas no artigo 101, incisos 1 ao 7, do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069, de 13 de julho de 1990. Então fica aqui a minha sugestão, o seguinte: eu vi aqui, ouvi Heredi falando desses incisos, desses artigos. Então, preparação prévia. Já peguem esses artigos também, já coloquem lá nos seus slides de reunião, já levem. Olha, nós temos que observar a DLDB, isso aqui está aqui previsto, vamos ver o que se trata, o estatuto está aqui previsto, vamos ver o que trata aqui o estatuto. Por quê? Nós temos que conhecer isso. Então fica aqui a orientação para vocês, tratem isso com atenção, com cuidado, registrem, não deixem isso andar. Todo ato, seja de indisciplina mais leve, que vai caminhando sem a devida atuação, geralmente transforma em coisa mais grave. Um grande abraço, até a nossa próxima aula.